Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Naum. Eu não sei se ajuda, aqui na minha Bíblia é página 1214. Naum fica depois de Miqueias, né? E antes de Abacuque. É um livro curto, mas que tem uma mensagem extremamente confortadora para a igreja. Nós estamos, irmãos, esse ano, se Deus quiser, servindo ao Deus incomparável. E nós precisamos conhecer esse Deus incomparável. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e um povo ativo. O profeta Oséias diz que o povo de Deus, ele é destruído quando lhe falta o quê? O conhecimento do Deus incomparável. Então nós precisamos conhecer mais a Deus. Conhecer o poder de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, para que a nossa admiração e o nosso louvor e a nossa adoração seja sempre crescente. Tá certo? Acharam aí Naum, capítulo 1? Vamos ler. Diz assim, 1 até o versículo 7. Diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais se inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Versículo 7, vamos ler juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Quero chamar a sua preciosa atenção para esse texto, e nós vamos meditar sobre o tema que o Senhor é bom para o seu povo, mas o Senhor é um terror para os seus inimigos. Naum foi um profeta que profetizou no Reino Norte, anos 722 antes de Cristo. Ele estava presente quando a Síria, cuja capital era Nínive, sob a liderança de Senaqueribe, invadiu o Reino Norte, destruiu o Reino Norte, levou cativo o povo. E agora, depois de alguns anos, Deus resolve vingar o seu povo. Deus usa a Síria para disciplinar o seu povo, mas agora Deus vai então vingar a crueldade realizada e praticada pelos assírios. O livro, veja aí, no versículo 1, ele é uma sentença. Uma sentença. E é muito interessante porque
Aqui é como se fosse um acórdão do Supremo Tribunal Divino, cujo Deus é o Senhor. E Ele é o juiz de toda a terra. A expressão sentença aqui, ela já está lavrada. Ela é uma sentença contra Nínive. Contra Nínive, capital da Síria, povo assírio. Vocês se lembram que alguns anos atrás, aproximadamente 150 anos atrás, Deus mandou o profeta Jonas a Nínive. E através da pregação de Jonas, Deus converte cerca de 120 mil pessoas na cidade de Nínive. Mas o tempo se passa, 150 anos, aquela geração que foi salva por Deus, ela se volta contra Deus. Ela se torna inimiga do povo de Deus. E é tão interessante que agora, depois de 150 anos, se Jonas pregou o indulto de Nínive, Naum vai pregar o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. E aqui é uma coisa que eu e você precisamos estar bem conscientes de que o nosso Deus, Ele é juiz. A Ele pertence a vingança. E ninguém será considerado inocente por Deus. Ele não toma o culpado por inocente. E nós devemos, ao servir esse Deus incomparável, ter a convicção de que Ele é o justo juiz. E que ninguém poderá escapar do seu juízo, dos seus julgamentos, das suas vinganças, mas também da sua bondade e da sua misericórdia. Vamos observar que o livro tem 3 capítulos. Seria muito bom fazer a exposição do livro. Mas o texto vai nos mostrar que no primeiro capítulo 1, nós temos aqui a sentença já lavrada, mas o foco no capítulo 1 é falar sobre o juiz. Nos capítulos 2 e 3, vem o julgamento. De uma forma homilética, no capítulo 1, Deus declara a queda. No capítulo 2, Deus descreve a queda. No capítulo 3, Deus vai defender, porque Ele estava justamente punindo Nínive. Então, o que Deus declara, o que Deus descreve ou executa, Ele também justifica. São as 3 partes de uma sentença. Porque Deus não é somente juiz para julgar. Ele é juiz e tem poder e capacidade para executar a sentença. Ele não manda um oficial de justiça. Ele não manda ninguém. Ele mesmo decreta, Ele julga, Ele chega ao juízo, Ele estabelece a sentença e Ele executa a sentença. O que me impressiona é que o nome Naum, no hebraico, significa consolo, cheio de consolo. E a mensagem que Naum vai trazer para mim e para você, é que o nosso Deus, Ele cuida de nós, e Ele tomará justo julgamento daqueles que perseguem o seu povo, daqueles que, de uma certa forma, ofendem o seu povo, perseguem o seu povo. Mas não somente isso, Ele vai fazer o juízo justo. Ele julgará todas as nações e todos os povos. Mas vamos para o texto, por favor. O pecado é a causa da destruição. Versos de 1 a 7 do capítulo 1. Dos versos 8 a 19, nada podia salvar a cidade de Nínive.
O povo assírio, os ninivitas, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Você depois lê o capítulo 3, você vai observar que os adjetivos que Deus usa para descrever a cidade de Nínive são terríveis. Ele começa dizendo, ai da cidade o quê? Sanguinária. Os ninivitas, eles eram conhecidos pela sua crueldade. E na época, praticamente todas as nações existentes sofreram a invasão do povo assírio. E aí, eu queria que você voltasse para o texto, porque no verso 1 significa aí, sentença contra Nínive. Essa palavra sentença tem um significado de peso no hebraico. É como se o conteúdo desse livro, dessa profecia, esses 3 capítulos aqui, fosse uma sentença pesada contra Nínive da parte de Deus. Observe que o profeta Naum, ele é eucosita. Elcós era uma região próxima da Galileia. E ele profetizou, Naum profetizou durante o reinado de Ezequias. Provavelmente ele foi contemporâneo do profeta Isaías. E esse livro, ele reúne não somente a sentença de peso, mas essa sentença foi dada através de uma visão, de uma revelação. Chama a sua preciosa atenção para como Deus é apresentado nessa visão, nessa sentença. Veja no versículo 1, que ele usa a expressão, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Veja bem que ele começa usando Senhor Deus, e Senhor em caixa alta, você está observando, e a expressão que ele vai usar aqui é Yahvé. Yahvé. E essa expressão é a expressão que ele se apresenta como aquele Deus que é o eu sou. O único Deus que existe, o único Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E é muito interessante que esse Deus, ele não é o Deus que você acha o que ele é, mas ele é o Deus que diz de forma soberana e de forma suprema quem ele é. O nosso Deus é incomparável justamente porque ele não é uma projeção nossa. Ele não é uma invenção humana, mas ele é aquilo que ele se auto-revela, aquilo que ele se mostra, aquilo que ele, de uma certa forma, diz ser. E aqui, a ênfase aqui é que ele é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou. Mas veja, no versículo 2, que ele é o Deus zeloso. E a palavra zeloso aqui significa ciúme. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando Deus dá a lei. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Para a gente entender o que significa a palavra zeloso. Diz o versículo 5 de Êxodo 20, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus o quê? Zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se Deus, há 150 anos atrás, tinha visitado Nínive com graça, com misericórdia,
com arrependimento. Agora ele visita Nínive com juízo, com julgamento. E a ideia de zelo de Deus é que ele tem um ciúme pela sua glória, ele tem um ciúme pela a justiça, por aquilo que é certo, por aquilo que é correto. Então, esse Deus incomparável que nós servimos, ele é um Deus zeloso. Mas em segundo lugar, ele vai dizer nesse versículo 2, que o Senhor é também vingador. E essa palavra vingador aqui não deve ser tomada no sentido humano de vingança como nós pensamos. Mas vingador aqui significa justamente aquele que julga retamente tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece entre as nações, e ele é poderoso para exercer o reto juízo, a reta justiça. Ele é um Deus que não pode ser subornado. Ele é um Deus que conhece todas as coisas, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Então não há, do ponto de vista da sentença de Deus, dos acórdãos de Deus, nenhum ato de injustiça, nenhum ato de ilegalidade. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Eu queria que você fosse, por favor, a partir do versículo 35. Leia comigo, por favor. Até o versículo 41, ele diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Veja o versículo 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo, nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações, levantem eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Versículo 39, lê comigo. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Que coisa extraordinária, Deus está se revelando aqui como aquele que de fato é o juiz, o justo juiz, aquele que toma vingança, aquele que decreta a sentença e cumpre a sentença. Ele é poderoso e soberano para isso. Deus, o Senhor Yahvé, ele é o Deus zeloso, ele é o Deus que toma vingança. Mas veja no versículo 3, que ele vai nos ensinar outro atributo de Deus aí. Diz o texto, versículo 3, que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o seu culpado. Então, guarde bem isso. O Senhor é tardio em irar-se. Isso significa que ele é um Deus que ira, e a sua ira é justa. E a sua ira, ela é despertada justamente diante das injustiças da terra, das injustiças dos homens. E aqui vai dizer também que ele é paciente, é longânimo, é tardio em irar-se, mas ele é grande também em poder, e ao culpado não toma por inocente. O que é que isso aponta? Aponta justamente para a cruz, aponta justamente para Jesus. Isso significa que eu e você somos culpados diante dele, mas ele não nos
perdoou gratuitamente. Ele, para nos inocentar, Ele fez com que o seu Filho pagasse a sentença em nosso lugar. A justa ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. E se eu hoje sou decretado que nenhuma condenação há para mim, é porque Cristo Jesus pagou o preço da nossa redenção. Então significa que eu e você jamais poderíamos ser inocentados por Deus se não fosse a justiça de Cristo. O que Ele realizou na cruz por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção. O Senhor que é zeloso, o Senhor que é vingador, o Senhor que é tardio em ira, o Senhor que é grande em poder, o Senhor tem a sua forma de caminhar e de agir. E é tão interessante que nos versos 4 e 5, ele vai descrever isso. E a manifestação do caminhar de Deus, do agir de Deus, estremece todo o universo. O seu agir é poderoso. Mas eu quero rapidamente me fixar no versículo 7. Porque no versículo 7 nós temos essa verdade insofismável. Que esse Deus que é um terror, esse Deus que toma vingança contra os seus adversários, Ele tem uma relação diferente para com o seu povo. Ele tem uma relação amorosa para com o seu povo. Eu queria que você fixasse desse versículo. No versículo 7, o Senhor é bom. Então o que que Deus é? Deus é bom. Deus é bom. E o que que significa esse termo aqui, esse adjetivo, esse atributo divino? Os atributos morais de Deus indicam que nosso Deus é santo, que o nosso Deus é reto, que o nosso Deus é justo, que o nosso Deus também tem a sua integridade perfeita, infinita. Ele é íntegro em todo o seu ser, Ele é genuíno, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Mas aqui o que ele está mostrando nessa questão do atributo de bondade, a bondade de Deus inclui pelo menos 4 atributos decorrentes da bondade de Deus. Primeiro, o seu amor. Deus é bom, porque Ele é amor. E Ele prova o seu amor para conosco, mandando Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Deus é bom e a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é bom para o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus ama o seu povo. Há uma providência especial, um cuidado especial de Deus para o seu povo. Deus é benevolente. Ele tem interesse pelo bem-estar do seu povo. Ele é o Deus da graça. Ele não nos dá o que merecemos. Ele não nos castiga como nós merecemos. Mas Ele também é misericórdia. Ele tem uma preocupação compassiva com o seu povo. Louvado seja Deus por isso. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então, amor, benevolência, graça, misericórdia estão inseridos, são atributos decorrentes da sua bondade. Por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos olhar para esse Deus incomparável como Deus de toda bondade. Deus é bom. Mas o que Deus é? Ele é bom. Mas o versículo nos diz o que Deus faz. Diz o texto: Ele é fortaleza no dia da angústia. Esse é o famoso dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O dia da angústia é o dia mau. É o dia da tentação, é o dia da provação, é o dia da tribulação, é o dia do sofrimento, é o dia da perda, é o dia da tragédia, é o dia que traz para mim e para você, como filho de Deus, angústia, tristeza, dor. E graças a Deus, porque é só um dia.
Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus por isso, porque não é a semana, não é um mês, não é um ano, é um dia. Por isso Jesus Cristo diz que basta cada dia o seu mal. Nós temos o dia mau, o dia do sofrimento, o dia da tristeza. Mas esse texto significa também que esse dia da angústia é o dia que Deus vai fazer e trazer juízo para toda a terra. E no dia que Ele fizer isso, todos nós estaremos guardados na fortaleza e no refúgio que é Deus. Nós estaremos protegidos da vingança de Deus, do juízo de Deus, da ira de Deus, justamente porque nós estamos debaixo da justiça de Cristo. Nós estamos justamente refugiados em Cristo Jesus. O que Deus é, Ele é bom. O que Deus faz, Ele é fortaleza no dia da angústia. Mas em terceiro lugar, o que Deus sabe. Diz aí, Ele conhece os que nele se refugiam. Ele sabe quem são aqueles que são dele, aqueles que confiam nele, aqueles que dependem dele, aqueles cuja esperança está nele.